que eu vou ler está em Atos, capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por a parte da igreja a favor dele. A palavra de Deus fala que Pedro estava no cárcere e a igreja orava, como falou a palavra, incessantemente, sem parar, orava muito, orava todo o tempo pela vida de Pedro. E a palavra de Deus fala que quando aquela noite Herodes estava a apresentá-lo, naquela noite Pedro, e ele estava acorrentado em duas cadeias, sentinela e o porta guardavam o cárcere. Tinha os guardas que estavam guardando o cárcere e Pedro estava acorrentado no cárcere. E tinha guarda, e ali a igreja continuou orando o tempo todo por Pedro. E Deus, a palavra de Deus fala que Deus manda um anjo. E a palavra de Deus fala, no 7, esse porém que sobreveio um anjo do Senhor. Uma luz iluminou a prisão, tocando ele ao lado de Pedro, desperta, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. O que eu quero falar com você hoje, Deus mudou a palavra. Eu estava meditando em outra palavra e Deus me colocou no coração. Eu estava falando sobre oração hoje. Sobre o poder da oração, o poder do nosso Deus. Quando nós oramos, intercedemos pela vida de uma pessoa, Deus vai lá e liberta, como Deus fez na vida de Pedro. E hoje a minha oração é para falar para você que é mãe, para você que é pai, que está orando pelo teu filho, que está orando pela tua filha, que você às vezes acha que Deus não está ouvindo, porque quando o Pedro chegou, eles nem acreditaram quando eles ouviram a voz de Pedro, porque muitas vezes nós somos assim, nós oramos, mas não acreditamos que nosso Deus é tão poderoso para libertar um filho dos vícios, para libertar o filho da prisão espiritual, porque nós olhamos muito para as pessoas como o lado material, o lado carnal nosso, mas nós temos que entender que há uma luta muito grande no mundo espiritual para que nossos filhos desviem da presença do Senhor. E principalmente eu falo que quando um filho tem um chamado em Deus, Deus tem um propósito ali naquela vida, o inimigo vai lutar contra essa vida. Ele vai lutar de várias formas. Ele vai querer tirar do vício, vai colocar amizade que vai apresentar vícios. Ele vai tentar tirar do caminho de toda forma, porque ele sabe que aquela vida ali vai alcançar muitas vidas. Nós temos que pensar, eu sempre brinco com algumas pessoas, tipo uma forma de brincadeira, eu falo assim, por que você se acha, eu já brinquei com pessoas assim que eu tenho confiança, por que você se acha que você é um alecrim dourado? Que Deus tem poder só para libertar você. Se você for parar e pensar quem você era antes e quem Deus tem tornado você hoje, se Deus fez na tua vida, você estava nos vícios, estava vendo os vícios, estava vendo as coisas que não agradavam a Deus, estava servindo o inimigo e hoje você está servindo a Deus. Por que você acha que o filho da vizinha, que o filho daquela pessoa, que o teu filho não pode Deus alcançar também essa vida? O nosso Deus é o mesmo Deus que libertou nós, o mesmo Deus que teve misericórdia e viu nós lá na lama, no pecado, na sujeira. Deus teve misericórdia e libertou nós, tem limpado nós cada dia. Eu falo que o processo de libertação é todo dia você dizer não para o pecado, é todo dia você renunciar à tua carne, é todo dia você falar sim para Deus. Como que você pode pensar que Deus não pode fazer na vida daquela pessoa que está orando? Se Deus mandou o anjo tirar Pedro, que estava acorrentado, tinha guarda, se fosse hoje, tinha policiais, ele estava algemado, acorrentado, e Deus veio ali e mudou, transformou a vida dele, porque Deus tirou ele ali, ele poderia ser morto ali, Pedro poderia morrer ali. Como a palavra de Deus fala, que aquela mesma noite ele ia ser apresentado, Herodes ia apresentar ele. E Deus veio ali e Deus mandou ouvir a oração da igreja.
a igreja orava continuamente por Pedro. E Deus manda o anjo e livrar ele daquela prisão. A prisão que Pedro estava era no corpo. Os nossos filhos podem estar na prisão do quê? Na alma deles. Ele está na prisão no emocional. Porque o vício, eu sou terapeuta pela graça de Deus, eu sempre vou falar, porque eu não sei falar que meu trabalho é de Deus comigo, porque eu sozinha não consigo. Só tem lugar que só Deus pode entrar na vida de uma pessoa. Quando eu vou atender uma pessoa, eu vou em lugares que se não fosse Deus eu não conseguia, ali no emocional da pessoa, no meu atendimento. Todos os meus atendimentos eu convido Jesus para sentar pertinho de mim. Tem 2 cadeiras onde estou atendendo. Eu falo, Jesus, senta pertinho de mim, me guia nesse atendimento e guia a pessoa no reprocessamento para ela ficar curada, para ela ficar livre de todos os traumas emocionais que ela tem. E eu não sei, assim, tudo que eu vou fazer, eu sou guiada por Deus. Então, eu vejo assim que muitas pessoas falam que acaba dizendo que não tem mais jeito. Não tem mais jeito com teu filho está no fundo do poço, teu filho achou melhor procurar o mundo das drogas, ou o mundo dos vícios, não quer servir a Deus. Então vai ter várias pessoas que vai falar. E principalmente quando você tem uma vida com Deus. Eles vão achar que você é Deus, que você pode libertar teu filho. Mas você não pode. O que você pode fazer é você orar. É orar e crer que Deus é maior, que Deus pode mudar uma vida, que Deus pode transformar uma vida. E essa palavra, que você venha meditar nessa palavra, que você venha meditar que a igreja orava em contínuo, como fala aqui, nessa versão da Bíblia, fala que a igreja orava incessantemente a Deus por parte havia oração incessantemente a Deus por parte da igreja, por ele, que estava orando por Pedro. E Deus ouviu a oração, Deus mandou o anjo libertar, desacorrentar. Que nossa oração venha nessa noite ser que o Senhor venha tirar essas correntes no mundo espiritual que está travando nossos filhos de viver para Deus, de viver a vontade de Deus, as mentiras que o inimigo tem colocado na mente deles, que ninguém ama, que ninguém quer bem deles, quer ver eles bem. Porque eu sou, como falei, eu sou terapeuta e eu entendo que diante do que eu aprendi, do que eu até falo com as pessoas, a pessoa tem um trauma, ela tem um vazio ali. Eu falo que esse vazio é só preenchido com Jesus. E esse vazio ela não sabe como preencher, então ela vai procurar nos vícios. Tem dores que ela tem emocional, que ela vai tentar esconder aquela dor, tapar aquela dor através dos vícios. E isso vai cada dia afundando mais, e as pessoas que estão ao redor não entendem que isso é uma doença. Por que eu falo que Deus me fez terapeuta? Para falar do amor dele, ser um pouquinho do amor dele na vida das pessoas e ajudar as pessoas onde a dor ninguém vê. Porque a dor ali que a pessoa procura refúgio nos vícios, procura encontrar um caminho ali para amenizar, para tapar, cobrir aquela dor, e é pelo caminho errado, que fosse a presença do Senhor, mas escolheu o mundo dos vícios. É uma dor que ela tenta amenizar, então ela vai para o caminho dos vícios. Ela não entende ali que ela pode procurar ajuda de um terapeuta, que ela pode procurar ajuda diante de Deus colocar uma pessoa certa para ajudar ela, para ela ser livre do que ela está passando, que ela está vivendo. Não deixe de ser uma doença escondida que ninguém vê. Tem o corpo sadio por fora, mas só a pessoa sabe que está vivendo ali dentro. Que você venha ter empatia pelas pessoas, em vez de você criticar, em vez de você falar, e você venha orar como a igreja fez por Pedro. Orar e crer que só Deus pode libertar uma pessoa das correntes que está aprisionando nos vícios, e que Deus venha ter misericórdia, que Deus venha dar sabedoria para nós estar orando e tendo empatia pelas pessoas que estão sofrendo, e que Deus venha libertar nossos filhos em nome de Jesus, porque só Deus pode, em nome de Jesus.